Olá! Hoje nós vamos falar sobre monitorização da glicose e os erros mais comuns que podem alterar estes valores. Lembrando que nós vamos falar especificamente sobre a medida da glicose capilar. Então a gente não pode deixar de frisar que o alcance das metas no tratamento do diabetes, ela envolve não só a medida de glicose para quem tem indicação, mas especialmente as mudanças no estilo de vida, com alimentação adequada, exercício físico e o uso correto das medicações. Não podemos nos esquecer que a medida de glicose também tem uma função educativa, porque ela ajuda a entender melhor o efeito dos alimentos, do exercício físico, dos medicamentos. A medida nos ajuda a estabilizar a glicose com mais segurança e, com isto, trabalha para um futuro sem complicações da doença. Quando forem adquirir um glicosímetro, é importante estar atento para os critérios de precisão. O glicosímetro deve ter uma faixa de leitura identificada, devem ser fáceis de utilizar, devem estar liberados pela Anvisa. O objetivo é que ele tenha preços acessíveis, tanto do aparelho quanto das tiras, e ter a garantia do fabricante. E o que a gente precisa considerar ao monitorar a glicose? Quais são os erros que podem atrapalhar na conduta no dia a dia? Tem vários fatores que podem atrapalhar os resultados da glicose, né? Anemias graves, né? Certamente, alterações do colesterol, triglicéridos e ácido úrico importantes. Os medicamentos, como paracetamol e vitamina C, então muita atenção aí para o uso sem prescrição médica, o defeito nas tiras, tiras com necessidade maior de sangue ou a gota de sangue insuficiente para realizar a leitura. Também levamos em conta altitude, umidade, temperatura e principalmente lavagem das mãos e a umidade da pele. Em relação às tiras, é importante lembrar que tiras com defeito de fabricação, que podem perder a cobertura enzimática que proporciona a leitura ou que tenham pontos desencapados, podem levar a valores menores de glicose. As tiras que necessitam de uma amostra maior de sangue, elas tendem a ter uma menor acurácia, porque a pessoa, ao fazer a punção, pode não expor uma gota de sangue com o volume adequado para cobrir toda a superfície de leitura. É importante ter cuidados com as tiras na estocagem, né? Então, manter sempre na embalagem original, evitar retirar as fitas da embalagem e carregar em outro recipiente. Devem ser mantidas na temperatura entre 2 e 30 graus Celsius, em local seco, protegido da luz solar. Nunca devem ser utilizadas após o vencimento. Não devemos deixar o frasco cair ou sofrer fortes impactos. E durante o teste, a gota de sangue deve cobrir toda a região reativa da tira. Estes são dados contidos no manual do glicosímetro fornecido no estado de Minas Gerais e é importante que você leia e conheça bem o aparelho que você utiliza. O que sabemos hoje em relação a altitudes extremas? Em altitude simulada, simulando o que ocorre dentro das aeronaves, não foram observadas diferenças entre o desempenho dos aparelhos mais comuns no mercado. Então, ok. Em altitudes não simuladas, com concentrações diferentes de oxigênio, é importante que haja essa conversa com o profissional de saúde para que a escolha do aparelho seja a mais adequada para esses ambientes, com mudanças bruscas de altitude. O que a gente vê no dia a dia dos trabalhos é que pode haver diferença entre os medidores, mas não resultaria em uma falha perigosa na detecção e tratamento das alterações de glicose no sangue. Em relação à umidade, o adequado é manter o aparelho e as fitas em umidade relativa inferior a 85%. Nós sabemos que mudanças súbitas de temperatura podem originar uma condensação do monitor, sendo impossível ligá-lo novamente.
E deve-se aguardar que o monitor regresse à temperatura ambiente, nunca guardá-lo no local onde essa condensação seja esperada, né, ou provada, como sauna ou banheiro com muito vapor. Lembrando que a umidade pode encurtar a vida útil das tiras reagentes. Mais uma vez, mantê-las na embalagem original e sempre muito bem tampadas, ou seja, tira a fita, tampa a embalagem. Para efetuar os testes de glicemia, o intervalo de temperatura deve ser entre 10 e 40 graus Celsius positivos. Né? O teste pode ser efetuado dentro desse limite, do intervalo limite entre 5 e 10 ou entre 40 e 45, mas é importante observar o símbolo do termômetro no glicosímetro. E o resultado ele deve ser interpretado com cautela. O adequado é voltar para o ambiente com a temperatura orientada pelo fabricante, aguardar um pouco e realizar essa leitura. Abaixo de 5 graus Celsius e acima de 45 aparece essa mensagem de erro no visor. Os medicamentos, como eu já tinha dito, principalmente o paracetamol e a vitamina C, podem alterar discretamente os valores da glicose e para os pacientes que realizam diálise peritoneal, o líquido utilizado pode aumentar em até mais de 100 mg por decilitro o valor da glicose nos monitores que utilizam glicose desidrogenada. Então é importante escolher bem qual é a substância que vai realizar a leitura, tá? Os glicosímetros mais frequentes no mercado, distribuídos pela rede pública, principalmente em Minas Gerais, eles não utilizam essa metodologia, então ok. O que nós sabemos hoje é que anemias muito graves, colesterol elevado e triglicéridos muito elevados podem apresentar resultados de glicose variáveis de acordo com a substância que é utilizada para a leitura. Então, em vigência dessas situações, o médico assistente, ele deve conferir qual é o aparelho utilizado. A lavagem das mãos, então, apesar de nós termos vários fatores que podem modificar, lavar as mãos e secar bem é a principal recomendação ao medir glicose, porque não lavar as mãos é a principal causa de erros nos valores da glicose, podendo alterar esses valores em até 30 a 40%. Então imagina, se você tem uma glicose de 100 e mede a glicose após pegar, por exemplo, em algum tipo de fruta, você pode ter uma glicose de 130, 140. E isso é uma diferença muito grande quando você precisa aplicar, por exemplo, insulina para realizar uma correção. É importante, então, evitar a presença de resíduos alimentares ou corantes nas mãos ao coletar a amostra de sangue e secar muito bem após a lavagem das mãos. Só recordando em relação às mensagens que podem surgir no aparelho de high ou HI, que é muito alta, dependendo do aparelho, maior que 500 ou maior que 600. E LO de low, as mais baixas, dependendo do aparelho, pode ser menor que 40 ou menor do que 10. No mais, é importante conhecer bem o aparelho e os aparelhos devem ter limpezas, né? Porque às vezes cai sangue, poeira é muito comum, então é importante fazer a limpeza periódica do monitor de glicose. E as recomendações, elas estão sempre no manual, tá? Então dá uma olhadinha aí no aparelho, vê se ele não está muito empoeirado, se ele não tem uma crostinha de sangue, se você realmente não deveria fazer uma limpezinha antes de realizar a próxima medida. Em relação às lancetas para fazer as punções, fica aqui a lembrança de que elas devem ser trocadas com frequência, preferencialmente diariamente, porque quanto maior o uso, né, maior a deformidade da ponta das lancetas, o que pode causar um desconforto durante a punção. Deixo aqui a lembrança do descarte dos materiais, né? Sempre evitarmos o descarte no lixo comum, dar preferência para recipientes
rígidos, com boca larga, tampa, que devem ser identificados para o descarte de todos os materiais que são utilizados na monitorização da glicose. O ideal é que não seja enchido até a boca do recipiente, né? O ideal é até 2/3 da capacidade total. Então, nós finalizamos por aqui, lembrando que a medida de glicose é apenas mais um fator no dia a dia das pessoas que têm diabetes e precisam desta ferramenta para alcançar o bom controle. Né? Então, se cuidem e, se tiverem oportunidade, compartilhem este vídeo com uma pessoa que utilize monitores de glicose.